Deus, Ele está fazendo. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele é vigilante o tempo todo para com os seus filhos. E eu já quero deixar aqui, se você tem um testemunho para dar, a cada culto, você entra em contato conosco. Fala, irmão Marcelo, eu gostaria de dar um testemunho no próximo culto. Tá bom? Deixo aberto para vocês. Irmão Ronaldo. Graças, queridos. Amém. Não sei se todos me conhecem. Meu nome é Ronaldo. Eu tenho 70 anos. Sirvo ao Senhor há 56 anos. Amém. Glória a Deus. E dentro desse quadro que o irmão Marcelo comentou do que Deus está fazendo pelo mundo, gostaria de testemunhar para os irmãos de um episódio que aconteceu comigo no Paraguai. Eu morava numa cidade chamada Dourados, em Mato Grosso do Sul, a 120 quilômetros de Pedro Juan Cavaleiro, que é a cidade paraguaia. E eu decidi num sábado, cansado, estressado, fui para lá me desestressar, porque na nossa cidade não tinha shopping, e o nosso shopping era o Paraguai. Aí fui para lá, vi bastante coisas, lojas, visitei bastante lojas, comprei algumas lembrancinhas, e 5 horas da tarde, peguei meu carro e fui pela avenida que dividia o Brasil com o Paraguai, ainda do lado do Paraguai. E olhando para as lojas, pensando, será que eu esqueci de alguma coisa, né? E de repente eu noto pelo retrovisor um carro da polícia paraguaia atrás de mim. E logo eles me ultrapassaram e me fecharam, obrigando a parar. Pediram meus documentos do carro, e os documentos do carro estavam no nome da empresa que eu trabalhava. Eu disse para eles que trabalhava na administração daquela empresa, mas eles não quiseram nem saber. Não, esse carro você roubou, você veio aqui para entregar os bandidos, seus comparsas. A gente está seguindo você, a gente está vendo que você está procurando eles, onde é que eles estão. E eu, por mais que argumentasse, não adiantava. Aí, em um determinado momento, ele entrou no banco do carona, no carro, sentou no banco do carona e me mandou prosseguir. E eu, ali tentando argumentar com ele, argumentando, e nada do que eu falava, ele se contentava. E chegou num ponto que acabou o asfalto, começamos a entrar por um brocotó lá, e aí eu já comecei a ficar com medo, meus joelhos tremiam, comecei a lembrar da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, e as notícias que a gente ouvia era que de vez em quando eles levavam a pessoa para um local ermo, lá liquidava a pessoa e levava o carro embora. Então eu ouvi, lembrando dessas histórias, eu comecei a tremer e clamar pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia, né? Faz alguma coisa. Aí, num determinado momento, eu disse para ele: posso falar com o seu chefe? Ele disse: pode. Antes disso, naquela abordagem dos documentos, ele me pediu dinheiro. Falei: não pode ser pouco, porque nós estamos em 4. Falei: lamentavelmente, eu não tenho dinheiro para dar para vocês. Aí, posso falar com o seu chefe? Lá mais na frente? Pode. Aí, quando eu falei com ele, fui lá, ele me explicou quem era, eu me identifiquei, repeti toda a história para ele, disse que era administrador de uma empresa, a 120 quilômetros ali em Dourados, tal. Contei tudo para ele, todo aquele argumento, e no final, eu olhei nos olhos dele assim, e disse: e libera esse carro para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu pronunciei em nome de Jesus, o homem deu um estremelique, irmãos. Se balançou todo ali no carro.
e gritou lá para o colega dele que estava sentado no banco do carro, do meu carro: libera ele aí, pode liberar. E ele fechou a porta, bateu a porta e eu saí, pulei logo para o lado brasileiro e fiquei glorificando, voltei para casa glorificando o nome do Senhor. Queridos, eu ouvia desde pequeno, desde 14 anos, quando eu me converti, que havia poder no nome de Jesus, mas eu nunca tinha experimentado isso, até que aconteceu nessa oportunidade, e eu pronunciei o nome de Jesus, ali as correntes caíram e o meu problema foi resolvido. Por essa liderança, né? Consagrar esse ano de 2025, né? Porque eu acho que é muito importante, né? Que a gente tenha líderes, né? Que a gente tenha líderes capacitados, líderes tementes a Deus, né? E que continue assim, né? Que a gente continue trabalhando firme, né? Trabalhando forte, mas não para nós mesmos, né? Mas para a honra e glória de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Santo e amado, muito obrigado a Ti, Senhor, ó Deus, por esse nosso primeiro encontro de 2025. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para esse ministério. Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse ministério que tem crescido, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, continuar trazendo homens, ó Deus, não para que a gente possa contar números aqui, Senhor, mas para que a Tua palavra, ó Deus, para que possa ser entregue a esses homens, ó Deus. Nesse dia, Pai, que nós temos esse culto dedicado aos homens, ó Deus, que essa palavra ela possa ser entregue, Senhor, que possamos, ó Deus, ser uma unidade nesse dia, ó Deus, para que um ore pelo outro, para que um erga o outro, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, use cada homem que está aqui hoje, ó Deus, para que cada um de nós, ó Deus, sejamos fortalecidos, ó Deus, através dessa unidade, ó Deus. Consagramos, ó Deus, a Ti esse ano de 2025, consagramos a Ti, Senhor, a liderança do pastor Márcio e do irmão Marcelo, Senhor, que esses homens, ó Deus, à frente desse ministério, Pai, possam, como o pastor Valmir falou, se diminuir a cada dia, Pai, para que esse ministério cresça, para que o Seu nome cresça, Pai. Que esse ministério, Pai, seja simplesmente para honrar o Teu nome, Deus, e para que, Deus, vidas sejam glorificadas através dele, Senhor. Pai, colocamos também diante de Ti, ó Deus, a palavra que o pastor Márcio irá entregar para nós hoje, ó Deus, que essa palavra encontre em nós, ó Deus, um coração receptivo, um coração disposto, ó Deus, a ouvir, mas acima de tudo, Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, nos prepare, Pai, para que essa palavra se torne vida em nossas vidas. Amém. No nome santo de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Amém. Obrigado, gente. Graça e paz. Amém. Gente, é um prazer, será um prazer, uma honra caminhar com vocês nesse ano todo. E a gente tem um monte de programação aí, pensada, planejada. Depois o Marcelo e a equipe vai compartilhando aí com vocês, tá bom? Mas esse ano a gente está sonhando e planejando bastante coisa para a gente viver juntos, tá bom? E tenho certeza que vai ser um ano abençoado para todos nós, homens de valor. Né? E esse o primeiro tema do ano, a armadilha do ego, é um tema desafiador. E vocês vão perceber que eu gosto muito de estudos biográficos. O que é isso? Eu gosto muito de falar sobre personagens bíblicos. E hoje, eu brinquei com o Davidson que eu acho que eu vou acabar com o Gideão hoje, gente. Que a história de Gideão é fantástica. Juízes capítulo 6, 7 e 8, está concentrado ali a história dele. E Gideão, embora ele tenha sido esse grande homem de Deus, esse grande guerreiro do Senhor, que conquistou muitas vitórias bélicas em nome do Senhor, é um homem que caiu na armadilha que nós vamos falar hoje por diversas vezes. E a gente vai perceber na história dele que a armadilha do ego, ela acontece de forma muito sorrateira, muito sutil. Ela vai chegando e
quando você vai ver, já tomou conta do seu coração. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar o nosso ego. Se o seu ego está inflamado hoje, que o Senhor possa tratar o seu coração, assim como tem tratado o meu por muito tempo. Então, nós vamos falar sobre a armadilha do ego e vamos falar sobre Gideão. Gideão, olha só, um homem que Deus disse para ele: você é um poderoso guerreiro. O próprio Deus diz isso para Gideão. E Deus vai usar, vai escolher a dedo Gideão para levantar um exército, para batalhar e guerrear contra vários inimigos que há muito tempo estavam oprimindo o povo de Deus. Vocês conhecem a dinâmica da história apresentada no livro de Juízes. O povo fazia algo que não agradava a Deus, aí eles se davam mal. Eles eram atacados, eram oprimidos, a fome vinha, eles eram subjugados, e aí sempre acontecia algum evento que o povo se voltava para Deus, e aí eles tinham períodos de paz. E o que vai acontecer é exatamente isso. O povo fez algo, estava fazendo algo que não agradava a Deus, então Deus vai levantar Gideão para guerrear contra os seus inimigos. Gideão, ele é considerado um herói. Ele é citado como um juiz de Israel, mas ele na história de Israel, na história judaica, ele é um herói, né? Tanto que o autor de Hebreus, quando vai apresentar a galeria da fé, lá no capítulo 11, ele vai apresentando e citando os nomes, tudo, e aí quando ele vai falar de Gideão, ele faz uma pergunta: meu Deus, o que eu vou falar de Gideão? Já citei todos esses, e Gideão ainda, eu nem vou falar nada sobre Gideão, porque ele foi um grande homem de Deus, um grande herói do nosso povo. Então nós estamos diante da história de um herói do povo de Deus, de um juiz do povo de Deus, mas que a armadilha do ego sutilmente tomou conta do seu coração em muitas ocasiões. Olha só que interessante, esse círculo, a psiquiatria vai dizer que é a tríade da psique humana. Então, quando a gente fala de ego, a gente quase que já atribui o problema ao ego, mas o ego é uma coisa inerente ao ser humano. Ele define a nossa personalidade. O ego é o eu que define a nossa personalidade, nossas características, e isso é inerente a todos os seres humanos. Por isso que popularmente a gente diz assim: o ego do irmão está inflamado, porque o problema não é o ego, o problema é ele estar inflamado. Então há características que são inerentes a nós, isso está dentro do campo do ego. Mas tem o ID são os nossos impulsos mais primitivos, aquelas ações irracionais, aquela fera que está dentro da gente e que algo controla essa fera para nos extrapolar em atitudes e palavras. Esses impulsos humanos primitivos é esse D. Então o ego, ele é o que define características da nossa personalidade. O ID faz parte do impulso primitivo nosso. E o superego é o nosso eu ideal. O superego, ele é o ego influenciado pelas características, pelos pacotes culturais e emocionais que você recebeu durante a vida. Então há um pêndulo, há um equilíbrio que eles vão se mantendo. E aí vai surgir um cara chamado Sigmund Freud, que vai dizer que existe ainda o alter ego, que é aquela versão sombria que todo ser humano tem. Aquele lado sombrio que todo ser humano tem. Então, quando nós estamos falando do ego, nós estamos falando de algo inerente ao ser humano. O ego não é o problema, mas é aquilo que alimenta e enche esse ego, a nossa personalidade. Aqui está o problema. E sabe, queridos amigos, que essa armadilha sutil do ego, ela tem um nome, que nós cantamos hoje: o orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. O problema não é o ego, porque ele está inerente à sua personalidade. O problema é o orgulho, que ele vai chegando de mansinho, ele vai tomando conta do nosso coração,
ele vai expressando aquilo que ele já tomou conta do nosso coração de atitudes, em posturas, em palavras. Então o orgulho é um problema que nós precisamos domar. E assim como Gideão, alguém que foi chamado por guerreiro poderoso pelo próprio Deus, é alguém que vai conquistar muitas vitórias ao fio da sua espada. Porém, essas vitórias e a sua trajetória, ao mesmo tempo que ele vai vencendo, vai conquistando, vai se tornando conhecido, o orgulho sutilmente vai invadindo o seu coração pouco a pouco. Porque é exatamente assim que acontece. Às vezes a gente conquista algumas coisas na vida e algo estranho começa a acontecer no nosso coração. Uma pequena raiz. E quando a gente vai ver, ela já tomou conta do nosso coração. Porque até as nossas conquistas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. O Senhor que é bom. As nossas vitórias não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Senhor, que as concede por nós. E aí, queridos, o Senhor vai conceder vitórias para o seu povo através de Gideão. Mas alguém que deixou que o seu coração fosse tomado pelo orgulho, e ainda assim o Senhor deu vitórias para ele, sim. Porque também, já foi falado aqui, é o Senhor que nunca perde uma batalha. Amém. Nunca. Nós é que falhamos, nós é que erramos. Mas o Senhor, Ele é fiel a si mesmo, a sua natureza. E os nossos erros, as nossas falhas, não impedem Deus de vencer, porque Ele é Deus poderoso, Ele sempre vai vencer. E aí na vitória, Deus vai tratar o nosso coração, porque em algum momento o Espírito de Deus vai falar com você e vai te dizer o seguinte: olha, veja essa sua trajetória, e ainda assim o Senhor te abençoou, porque Ele está com você, porque tudo tem a ver com Ele. Se dependesse só de você, a vitória não seria alcançada. Deus não vai mudar, não há sombra de variação dele, Ele vai vencer sempre. A grande pergunta, o grande desafio para nós é se a gente quer viver essa vitória intensamente com o Senhor, ou a gente vai continuar permitindo que o bichinho do orgulho belisque o nosso coração. E aí nós estamos diante da história de Gideão, esse grande homem de Deus, que Deus vai dar muitas vitórias a ele vai conquistar muitas vitórias, ele vai questionar o Senhor muitas vezes, e dessas muitas vezes que ele vai questionar o Senhor, Deus vai ensinando, vai corrigindo, mas ao mesmo tempo ele vai permitindo que algo vá tomando conta do seu coração. E aí eu vou, nesses 3 capítulos aqui, de Juízes 6, 7 e 8, depois você vai ler com calma lá na sua casa. Eu quero pontuar com vocês 4 aspectos que o orgulho causa em nós, em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Então, capítulo 6 vai apresentar Gideão. Gideão vai fazer alguns testes com Deus, se é o Senhor mesmo. E ele vai fazer um teste com o Senhor. Senhor, manda orvalho, e se o chão, a terra se molhar, mas esse novelo de lã não se molhar, então eu sei que é o Senhor que está me enviando. E aí isso vai acontecer. E aí no dia seguinte, Gideão vai fazer o contrário. Senhor, agora manda orvalho, mantém a terra seca e o novelo vai se molhar. E Deus faz isso. E ele ainda continua questionando: Deus, se é o Senhor, me mande um sinal, me mande uma resposta. E Deus vai respondendo esse homem em todos os seus questionamentos. Então ele é escolhido, ele vai para a batalha, ele começa a guerrear, ele começa a vencer, o Senhor vai dando vitórias a ele, e em paralelo ele vai deixando esse pequeno rastro do orgulho. Aí, em primeiro lugar, queridos, capítulo 7, verso 2, olha só o que diz: o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou com sua própria força. E olha só que interessante, esse orgulho que exige essa autossuficiência, é aquelas atitudes, aquelas posturas que nós tomamos ao longo da nossa vida,
colocando Deus completamente à parte de todos os processos decisórios, de todos os processos dolorosos, de todas as dúvidas que a gente tem que enfrentar na vida. A autossuficiência faz com que a gente coloque Deus à margem da nossa vida. Senhor, no meu trabalho, não se meta. A minha postura, o meu testemunho lá, deixa comigo, Senhor. O meu casamento está quase em ruínas, mas a gente insiste em manter o Senhor longe do nosso casamento. Afinal de contas, como Deus poderia ajudar a mim e a minha esposa? Como Deus poderia melhorar se depende só de mim e dela? Então a gente tem pequenas atitudes, pequenas falas que vai marginalizando Deus aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso lar e dentro da nossa vida. Por quê? Porque o orgulho nos levou à autossuficiência. Nós nos achamos capazes de resolver todos os problemas. E a verdade é que nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas. Nós não temos todas as respostas. E se não for o Senhor, a gente não chegaria até aqui. Então a autossuficiência nos faz achar que as nossas competências podem resolver todos os problemas. Que os diplomas que a gente prega na nossa parede podem resolver todos os problemas que a gente enfrenta e vai enfrentar. E isso é muito estranho, gente, mas isso é tão comum. Quando a gente começa a pregar muito dos nossos diplomas na parede, o nosso olhar muda para aquela parede. A gente quase que pede bênção para os nossos diplomas todos os dias. A gente chega na nossa sala, no nosso escritório, a gente contempla aquela parede cheia de diplomas e a gente acha que aquilo vai resolver todos os problemas da nossa vida. Mas gente, deixa de besteira. Porque foi isso que Deus falou comigo, deixa de besteira. Porque teve uma época que eu estava assim, eu não pregava na parede, mas eu tinha uma pilha de diplomas, irmãos. E aí eu ia tirando o plastiquinho para ficar olhando os diplomas. Até que um dia, gente, eu estava estudando a batalha de Davi e Golias. Que aí Saul, ele diz assim, ó, vou te dar minha armadura, meu escudo, vou te dar tudo que eu tenho. E mais uma coisa, vou te dar a minha espada. Aí sim você vai ter uma chance de vitória. Aí Davi vai dizer, eu não consigo nem manusear essa espada, não aguento nem esse escudo, essa armadura sua nem cabe em mim, fica grande, eu não consigo nem mexer, arranca tudo isso. Você, Saul, você está confiando nessas armas, na sua espada, no seu escudo, na sua armadura, você confia em tudo isso, é por isso que você perdeu, é por isso que você está passando vergonha diante de Golias. Eu não, eu vou em nome do Senhor. Quando eu entendi isso, irmãos, Deus falou para mim, deixa de besteira. Você pode ter todas as ferramentas, todas as armas, todas as competências, mas você não vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai. Mas nós, quando permitimos que o orgulho tome conta do nosso coração, nós nos sentimos autossuficientes. Não precisamos de nada, nem de ninguém. Eu resolvo tudo. Eu soluciono tudo. E aí Mateus 11, 28 a 30 diz o seguinte, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque há momentos da vida que nem toda a nossa competência pode nos ajudar em absolutamente nada. Quando a gente enfrenta uma questão de saúde, a gente vê como a gente é bem pequeno. Bem pequeno. Aqui não há espaço para dependência do Senhor. Não há espaço. E esse é o primeiro sinal que Deus dá para Gideão. Gideão, você não vai levar esses 22 mil homens. Você não vai levar. Sabe por quê, Gideão? Você vai levar só 300. Sabe por quê? Porque quem vai dar a vitória para vocês sou eu, não é você. Eu estou te enviando. Eu estou permitindo que você faça parte da vitória. Você quer fazer parte disso aí? Eu tenho algo muito poderoso e vitorioso para fazer. Quer fazer parte? Então mantenha o seu coração humilde, contrito, quebrantado. E aí Deus dá o primeiro sinal para Gideão. Gideão, cuidado. Cuidado com essa armadilha sorrateira que está entrando no seu coração. Sou eu que darei a vitória. Sou eu.
E aí há uma coisa muito inusitada que vai acontecer. O Senhor vai fazer uma seleção, uma pré-seleção. Ó, Gideão, manda esses caras todos. Quem está com medo vai embora. Pode ir embora quem está com medo. Os que sobraram, a gente vai fazer uma seleção, processo seletivo. Os caras que se ajoelharem para tomar água no rio, esses não vão para a batalha. Os que pegarem a água, levantarem a boca e beber como um cão, diz o texto. Diz o texto. Os que beberem como um cão, esses irão para a batalha. Cara, que doideira. Foram só 300. Aí os comentaristas dizem que o fato desses 300 não se ajoelharem e se manterem em pé, significa que eles não tinham uma guarda alta, eram guerreiros, homens de Deus, prontos para a batalha, gente da guerra, gente da porrada, da briga, que ia resolver a situação. Né? Gideão, são só 300 contra milhares de milhares. Não restará dúvida que sou eu que darei a vitória. Às vezes, irmãos, nós estamos tão entregues, e ainda a gente vive uma vitória que é para você não ter dúvida que Deus quem deu a vitória é o Senhor. É o Senhor. Não tenho nada, não sei, preciso de ajuda. Você não vai ter dúvida nenhuma que é o Senhor que te deu a vitória. Amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, o orgulho exibe uma crise de identidade. Olha só que interessante, capítulo 7 ainda, verso 18, vai dizer o seguinte: assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo acampamento e gritem, pelo Senhor. E por quem? Quem disse que era para ele gritar o nome dele? Quem disse que era para ele ser reverenciado? Quem disse que os 300 valentes estavam indo à batalha por Gideão? Estavam indo por Deus. E eles vão dizer isso. Aqui, Gideão já está completamente em dúvida sobre quem ele é. Deus vai dar a vitória, esse homem vai ser usado por Deus. Mas aqui já não está muito claro na mente de Gideão em nome de quem ele está lá. Então a glória, a luz, o holofote não pode ser centralizado em Deus, no poder dele, mas eu tenho que absorver um pouco dessa glória, desse holofote. Afinal de contas, eu fui à frente, eu estava lá, então eu preciso, eu tenho a necessidade de ter os louros, de ganhar os louros. Eu preciso de um palco, nem que for um cantinho ali, mas eu preciso de um palco. Eu preciso que as pessoas saibam que era eu que estava liderando. Eu preciso que as pessoas saibam, vejam o meu rosto, vejam a minha foto entre os vitoriosos. Meu irmão, você está em crise de identidade. E isso é tão difícil para a gente administrar. A gente está lá trabalhando na empresa, aí a gente está vendo todo mundo sendo promovido, a gente não. A gente faz a coisa acontecer, nós somos o motor ali da equipe, mas o seu nome não aparece no hall da fama, o seu nome não aparece nas fotos. Queridos, em nome de Jesus, tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que está nas suas mãos, coloque diante do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a glória é de Deus. Isso é inquestionável. A glória é só de Deus, só de Deus. E se alguém precisa ver a sua postura, a sua correção, a sua exatidão, a sua ética, o seu caráter, esse é Deus e aqueles que estão dentro da sua casa com você. Eles precisam saber disso. Eles precisam saber. E aí Gideão, ele está querendo receber essa fama. Ele esqueceu diante de quem e por quem ele está indo. Ele deseja assumir o protagonismo das batalhas. Afinal de contas, eu sou o Gideão, eu sou aquele que ele disse que é o guerreiro poderoso. Então eu quero experimentar um pouquinho desse protagonismo. E quando a gente não trata isso no nosso coração, irmãos, a gente vive uma crise de identidade, a gente acaba criando personagens para a gente viver entre os nossos.
Aí você é uma pessoa no seu trabalho, você é uma pessoa na igreja, você é uma pessoa na sua casa, você criou vários personagens. Por quê? Você quer a fatia do holofote em todos os lugares que você está. A gente cria personagens. Só que quem cria personagens sempre está tentando esconder o seu verdadeiro eu. E uma hora, o seu verdadeiro eu vai ficar explícito. Vai ficar quando você enfrentar duras batalhas, batalhas de verdade. Aí não vai ter como você manter a sua fantasia, a sua máscara. Não vai ter. E aí Gideão, ele quer recriar esse personagem. É um homem de Deus, vence as batalhas. Quantas pessoas servindo ao Senhor, servindo na igreja, tem um coração piedoso, servo do Senhor, vive uma vida de santidade, que honra a Deus, mas que desejava ser visto em algum momento, deseja o palco. Queridos, a gente precisa se libertar disso. Precisa se libertar disso. Porque senão, qual é o personagem que você vai apresentar dentro da sua casa? Com quem que a sua esposa está casada? Quem é o pai dos seus filhos? É o mesmo que sai para trabalhar? É o mesmo que serve ao Senhor? É o mesmo que anda pela rua? Então, em nome de Jesus, o orgulho nos faz criar personagens. Por quê? Porque ele tem esse desejo de exibir uma grande crise de identidade. Queridos, você é servo do Senhor. Você é filho amado. Você é esposo da irmã tal. Você é pai do menino e da menina tal. Você é funcionário da empresa tal. Você é membro da IBAJA. Se você canta do louvor, se você prega a palavra, se você ajeita a cadeira, tudo, absolutamente tudo é para a glória do Senhor. Se você arrasta a cadeira, você não vai ter problema com a sua identidade, porque você sabe quem você é. Se você prega, nunca esqueça de quem você é. Quando dou aula nos seminários, eu falo isso para a molecada que está no seminário: olha, não se encantem com o púlpito. O púlpito é só uma parte do ministério. O ministério de vocês vai ser no chão da vida, em hospital, em funeral, visitando as pessoas, atendendo as pessoas, porque é assim que nós servimos. Queridos, se resolvam com o Senhor, encontram satisfação nele. Quando você tiver total satisfação do Senhor, você vai tratar esse desejo de ser visto. Amém, queridos? Amém. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Relembrando a canção, o orgulho quero trocar pela vida do Senhor. Amém, gente? Amém. Terceiro, o orgulho inibe atitudes equilibradas. Olha o capítulo 8, o verso 20. Olha a fala de Gideão. Gideão, com esse ouro, Gideão fez um colete. Peraí, não é 8:20. 8:20. Aí Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Sabe o que acontece aqui? Ele estava numa perseguição, venceu, estava numa perseguição dos inimigos. Ele chega num local onde esses dois reis midianitas, eles estão já entregues, completamente entregues. E aí Gideão vai dizer o seguinte para eles: olha, ofereça água, pão para o meu exército. Eles dizem: olha, não vamos fazer isso, nós estamos completamente entregues. E ainda há muitos reis que invadiam vocês, que guerreavam contra vocês, que estão soltos. A gente ainda está muito vulnerável, a gente não vai fazer isso com vocês. Aí Gideão vai dizer o seguinte: eu vou voltar e vou pegar vocês dois. Ele vai, vence e volta.
E ele se encontra com esses dois novamente. Vocês não alimentaram o meu exército? Não deram pão nem água? Agora chegou a hora de vocês. Filho, vem cá. Jeter, vem cá. Mata esses dois pelegos aqui. Mata esses dois. Acaba com eles. Pai, não vou fazer isso. Então um homem foi movido por vingança. Vingança, e completamente fora de si, ele coloca o seu filho para executar dois homens por pura vingança, por puro desejo. As suas atitudes equilibradas antes, agora estão desequilibradas. Gideão não tem mais ao certo, o certo e errado já é comprometido. Ele está no meio da batalha, no campo de guerra, na perseguição. Agora inimigo para ele são todos aqueles que não fazem a sua vontade. As atitudes equilibradas, elas são inibidas pelo orgulho. Quantas vezes, tomado pelo orgulho, o nosso tom de voz subiu quando não deveria subir? Quando o orgulho toma conta do nosso coração, nossas atitudes e nossas falas são grandes tempestades na vida dos outros. E a gente promove essas trovoadas dentro da nossa casa, porque o orgulho já tomou tanto conta do nosso coração, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, que não fazer a nossa vontade, a gente transforma o ambiente numa grande tempestade. Porque o orgulho ele faz isso. O orgulho nos traz um desequilíbrio naquilo que nós precisamos fazer. A vingança passa a ser algo compreensível, passa a ser algo justificável para Gideão. Nossos filhos, nossas esposas, estão à mercê dos nossos gestos, das nossas tempestades que provocamos dentro da nossa casa. Por quê? Porque o orgulho nos tornou pessoas desequilibradas. Explosivos nos tornamos e usamos sempre a desculpa. Voltamos para uma velha natureza e dizemos que nós somos assim. Fui criado assim. Fui criado num ambiente de guerra, num ambiente explosivo, num ambiente de agressão e violência. Irmão, a maioria, muitos de nós foram criados em ambientes assim. Muitos de nós. Nós somos de uma outra geração, em que muitas coisas eram diferentes, mas nós precisamos tratar isso no nosso coração, porque senão são os que estão dentro da nossa casa que vão sofrer com esse algo não tratado. Esse equilíbrio é só o Espírito Santo de Deus que pode provocar em nós. Só o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Virtudes do fruto do Espírito que nos tornam mais parecidos com Jesus. Você é a fala de Jesus na sua casa? Vocês são os gestos de Jesus dentro da casa de vocês? Porque o fruto do Espírito regula nossas atitudes e as nossas falas. O orgulho desequilibra. O fruto do Espírito equilibra o nosso coração. Queridos, então, em nome de Jesus, o orgulho inibe atitudes equilibradas e nós não podemos deixar acontecer isso. Em quarto e último, o orgulho induz à ruína. Capítulo 8, verso 27. Olha o que vai dizer. Com esse ouro, ele recolhe o ouro de alguns soldados, de alguns conterrâneos, e ele vai juntando esses anéis, esses pequenos pedaços, brincos de ouro, numa capa. E o texto vai dizer que ele vai reunir quase 20 quilos de ouro. E ele vai transformar isso num manto sacerdotal e vai apresentar para todo o povo. E aí o verso 27 vai dizer assim: com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. O que aconteceu? Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão. E sabe o que vai acontecer? Gideão vai morrer. E tão logo ele morrer, vai experimentar anos de paz. Por quê? Porque é Deus que dá a vitória. Mas Gideão vai morrer. E tão logo ele morreu, o povo volta a se prostituir, volta a se distanciar de Deus,
volta a cometer o velho erro deles, a idolatria. Ele vai ter um filho chamado Abimeleque, que simplesmente, por desejo de poder, ele vai matar todos os outros filhos. A casa, o clã, a família de Gideão vai ser desfeita, porque o final da história de Gideão, embora esse grande homem de Deus tenha conquistado grandes vitórias, o final da história de Gideão não foi das melhores, porque o Senhor foi mandando sinais para ele. Cuidado com o orgulho, Gideão, sou eu que vou te dar a vitória. Gideão, cuidado com esse seu desejo de vingança. Gideão, cuidado, você está confiando nas suas próprias competências, confie em mim. Gideão, fique em paz, vou te dar a vitória, mas não se esqueça quem é que está te dando a vitória. Você é o meu guerreiro poderoso. Não deixe que o seu coração seja desfeito, seja esmagado por essa armadilha do orgulho. E Deus vai dando sinais para ele, vai dando sinais. E aí um dos seus atos finais é criar um objeto que levará o seu povo, que estava em paz conquistado pelas suas lutas, um povo que estava vivendo perto de Deus novamente. Ele cria um objeto que vai levar o seu povo à destruição. E aí o texto vai dizer que todo Israel prostituiu-se, fazendo dele um objeto de adoração. A partir daqui, ladeira abaixo na história de Judá. Aí Mateus 5,3 vai dizer que os humildes, bem-aventurados, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. O remédio para essa armadilha do ego é mantermos o nosso coração quebrantado e contrito diante de Deus. Davi, com toda essa sua trajetória, vivendo em desequilíbrio entre suas paixões, ele vai fazer uma oração, que é o Salmo 51. E ele vai dizer exatamente isso: um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desamparar. Mas Tiago e Pedro vão citar Provérbios 3,34, que a soberba, a arrogância, essas atitudes movidas pelo orgulho do nosso coração, essa armadilha do nosso ego, isso fará com que Deus resista. Deus resiste, irmãos, aos orgulhosos, resiste à arrogância, à soberba. Deus resiste, mas aos humildes Deus concede graça. E aí não tem como nós não pensarmos em Jesus, não tem como nós não pensarmos em um Deus que se fez homem, que lavou pés dos seus discípulos. Não tem como nós não pensarmos no Cristo que disse para Moisés para que ele tirasse as sandálias, porque o lugar onde ele estava é santo, santo porque ele estava presente naquele lugar. Esse mesmo Deus encarnado agora, ele retira a sandália dos pés dos seus discípulos e lava todos os seus pés. Que Deus é esse? Que Deus é esse que olha para o orgulho humano, para o orgulho do nosso coração, que nos leva à ruína, trata porque Ele mesmo foi o maior exemplo de humildade e simplicidade. A armadilha do ego, ela chega sutil e sorrateira, e ela tem nome, é o orgulho. Infelizmente Gideão deixou que essa sutileza tomasse conta do seu coração, mas ainda assim o Senhor concedeu muitas vitórias por meio do seu filho. Mesmo nós, em meio a tantos erros, Deus concede vitória. E Ele vai vencer, porque é o nome dEle, só o nome dEle que vai ser exaltado. Se há luz, se há brilho, se há holofote, todos eles devem ser direcionados para o nome de Jesus. Eu fui promovido graças ao nome de Jesus. Eu comprei um carro novo graças ao nome de Jesus. Eu pude fazer uma grande viagem graças ao nome de Jesus. Meus filhos estão vivendo bem, confortáveis,
eles estão tendo as conquistas deles, graças ao nome de Jesus. Meu casamento está maravilhoso, está incrível, graças ao nome de Jesus. Eu estou tão em paz com o meu trabalho, graças ao nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém. Então, em nome de Jesus, não deixe que a armadilha do ego tome conta do coração de vocês. É uma erva daninha, é um pequeno veneninho que o sangue de Jesus pode lavar. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Nesta hora o que nos cabe é orar, nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, nos humilharmos diante da presença santa dEle, nos humilharmos diante de tantas vitórias e conquistas que Ele nos concedeu ao longo da vida. E é maravilhoso a gente celebrar e festejar, comemorar, sorrir, gritar bem alto para que todos ouçam que nada tem a ver comigo, tem tudo a ver com Deus que sempre vence. Não cheguei até aqui porque eu sou bom em alguma coisa, porque eu sou competente. Não cheguei aqui porque eu sou melhor, tenho mais experiência do que outros. Não, cheguei aqui por causa do nome de Jesus. Talvez algumas áreas da sua vida, alguns aspectos, esse veneninho tomou conta do seu coração. Ore ao Senhor, clame a Ele, peça para Ele: Senhor, lava com teu sangue. Espírito Santo de Deus, modele o meu coração, o meu caráter. Senhor, em nome de Jesus, que quando as pessoas olharem para mim e para as coisas que tenho, para as coisas que fiz, o seu nome seja exaltado. Não, irmãos, não. Amém. Que esse ano, tudo que nós vivemos, enquanto Ministério de Homens, na imagem, no final desse ano, que o nome de Jesus seja único reconhecido. Amém. Por tudo que vivemos esse ano de 2025, por todos os encontros, nenhum deles teve a ver com a gente, teve a ver com o nome de Jesus. Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sem Ti não somos nada e nada poderíamos fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco, tão misericordioso, que o Senhor, Pai, não nos deixa, Pai, viver grandes experiências com o Senhor, livramentos, bênçãos, mesmo quando o nosso coração ainda está duro, Pai, petrificado pelo orgulho, Senhor. Obrigado, como teu profeta diz, Senhor, torne o nosso coração um coração de carne. Que seja assim nessa noite, Senhor, a partir de hoje. Ó Deus, se há resquícios, ó Pai, de pedras e areias no nosso coração, que o Senhor transforme em carne, sangue, que o nosso coração seja totalmente devoto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está modelando o nosso coração, o nosso caráter. Senhor, louvado seja o Teu nome, que através de nós, através de nossas vidas, por meio do que fazemos e dizemos, o nome de Jesus seja o único exaltado e glorificado. Toda a honra e toda a glória seja a Jesus, Nazaré, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou do império das trevas, aquele que nos deu um sentido e um propósito de vida. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe.
Nós vamos para casa cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Tem um cafezinho ali atrás, né? Você toma um café, não sai assim, dá um abraço no teu irmão sem tomar um cafezinho, tomar uma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola. Foi comprado com tanto carinho para vocês. E o mês que vem nós estaremos aqui de novo. Nós vamos abrir a inscrição para abril para o nosso congresso de homens. Vai estar aqui o pastor Marcelo, vai estar o pastor Robson, vai estar o pastor Marcos também junto com a gente no workshop. Vai ser uma bênção. Fiquem atentos, convide seus amigos, até que não seja da igreja, para estar conosco participando. E é baratinho, vai ter um almoço maravilhoso, como foi no ano passado, um churrasco, será bênção. Já esteja orando pelo nosso congresso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E te leve para casa debaixo dos cuidados dele. Nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém.